Boa noite, este é um vídeo da ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, onde convidamos o Dr. Davis Rocha para falarmos do tema do Dia Mundial da Saúde Mental. O tema desse ano é prevenção de suicídio. Nós, na ABRE, demos o seguinte tema para a nossa campanha no Brasil: saúde mental. Cuidado com a vida é a melhor prevenção. Nesta tônica, nós vamos conversar com o Dr. Davis Rocha, nosso amigo desde 2007. Davis, fale um pouco, quem é você? Antes de mais nada, muito obrigado por me convidar a falar para a ABRE. Eu me chamo Davis Rocha, sou psiquiatra e terapeuta comportamental. Enfim, faço parcerias com a ABRE já há algum tempo, sempre disposto e disponível a ajudar. E é isso. Pronto aqui para falar sobre esse tema de suicídio, um tema tão importante. E vale destacar que eu venho de uma cidade, eu sou teresinense, né? Nasci em Teresina. Certo. Eu acho que vocês vão encontrar estatísticas que mostram que é a cidade onde mais há suicídios no Brasil, suicídios per capita, né? Então, vocês veem que mesmo, né, numa população em que, enfim, teoricamente pacata, tranquila, sem altos índices de violência, esse problema existe, persiste, né? E é uma chaga na sociedade. O tema, a questão do suicídio, do meu ponto de vista, eu vou falando a partir do meu ponto de vista, ele acontece quando a vida da pessoa perde o sentido, né? E existe um grande sofrimento interior. Né? A área médica associa a tentativa de suicídio com a depressão. Você concorda com isso? Você poderia falar um pouco sobre as características da depressão? Olha, boa parte dos pacientes que tenta suicídio, que comete suicídio, tem problema psiquiátrico, sem dúvida nenhuma. E a depressão é, claro, é o transtorno psiquiátrico mais associado ao suicídio, ao comportamento suicida. Quando eu falo comportamento suicida, eu estou englobando tanto as ideias de morte, as tentativas e o suicídio consumado. Inclusive, os pensamentos de morte, né, enfim, são frequentes. Fazem parte da síndrome depressiva. Pensamentos de morte, ideias de que seria melhor estar morto, enfim, do que estar vivo. Isso é bem frequente. Claro que isso pode variar de acordo com o grau da depressão, né? É um erro pensar que, por exemplo, eu não tenho depressão porque eu não quero me matar. Como se todos os casos de depressão fossem necessariamente vinculados à ideia de que se deva morrer. Não é bem assim. Em casos moderados e casos graves, isso é bem importante. Claro, enfim, se a pessoa tem ideias e planejamentos de morte, a gente considera que seja um caso realmente grave e que haja até uma possibilidade de internação para que essa pessoa seja protegida, né? Para proteger essa pessoa da possibilidade de que ela venha a cometer suicídio. Mas sim, a sua resposta é sim, a depressão é muito frequentemente associada ao suicídio. Como é que a gente reconhece a depressão? Tem dois sintomas-chave para o reconhecimento desse quadro. Desculpem. Tristeza a maior parte do tempo. Veja bem, é normal que fiquemos tristes. Tristeza faz parte da vida. Agora, aquela tristeza que é como se fosse o seu estado natural. Porque a gente pode ter tristeza ao longo do dia, ao longo das semanas, e a gente sempre volta ao nosso estado basal. Só que nesse caso, o estado basal da pessoa é triste. Talvez ela consiga ficar um pouco feliz com algumas circunstâncias do dia a dia, mas ela volta ao estado de tristeza.
esse passa a ser o estado natural dela. Tristeza a maior parte do dia, a maior parte do tempo. Isso deve durar pelo menos 15 dias. Associado a isso, a pessoa perde o interesse, perde o prazer em coisas que antes eram prazerosas. Sim. Antes eram gostosas de se vivenciar, de se realizar. Então, quando você soma essas duas características, tristeza a maior parte do tempo e perda do interesse, perda do prazer, isso é muito, como é que eu posso dizer, uma depressão é muito provável nesse caso. Aí há outras características que vão estar associadas, mas essas são as duas principais. Mas com frequência pessoas com depressão, com esse transtorno, vão ter muitos pensamentos negativos. É como se ela colocasse um filtro naquilo que ela vê, como se ela pusesse lentes que só vissem as coisas negativas, o lado ruim, as possibilidades ruins daquilo que vai acontecer, ideias ruins sobre si mesma. Isso costuma ocupar, esses pensamentos costumam ocupar a cabeça da pessoa. Ela tem alterações do apetite, pode comer menos, pode não sentir mais vontade de comer. Ela pode ter uma redução muito grande na libido, pode não ter mais nenhum interesse por sexo. O sono, em geral, está atrapalhado também. Ela pode dormir menos, ela pode acordar no meio da noite e não dormir mais. Em alguns casos, ela pode dormir em excesso. A pessoa pode estar muito alentecida, muito devagar, com dificuldade para realizar as coisas no dia a dia. Ela pode ter dificuldade também de concentração para realizar as tarefas rotineiras. E, diante de tudo que eu falei, é óbvio que ela vai ter muito prejuízo na sua rotina. Não é à toa que a depressão é a doença, talvez a doença que mais afasta pessoas do trabalho. Tá? Então, assim, e é muito frequente, né? É a doença mais frequente na psiquiatria atualmente, né? Eu diria que talvez a ansiedade seja mais frequente, não seja mais incapacitante. Eu acho que houve um estudo recente da Organização Mundial de Saúde que mostrou que o Brasil é o campeão da ansiedade e um dos campeões da depressão. Sim. Se eu não me engano, olha, por volta de 10% da população brasileira já sofreu com depressão. É muito, muito frequente. Dr. Davis, as pessoas da ABRE me conhecem, mas para o público em geral, eu vivo com a esquizofrenia há 36 anos. O meu primeiro episódio com a esquizofrenia estava associado com a depressão lá em 1984, e muito tempo depois, em 2013, eu passei por um quadro depressivo que foi tratado pelo meu psiquiatra e pela minha psicóloga, né? Uma questão que foi importante para mim eram as memórias emocionais de épocas chaves da minha vida, né? Então aquelas lembranças vinham como se fosse um fantasma que dava um colorido muito triste para as coisas, né? E várias dessas características que o senhor falou eu reconhecia em mim. Né? Não todas, né? Que assim, né? Isso não é como uma forma, né? Claro. Assim, cada um tem alguns desses fatores, ou maiores ou menores. E eu fui tratado, né? Eu fui tratado com remédios, né? Da psiquiatria, um antidepressivo, e ao longo desse tratamento, que durou mais ou menos quase um ano, com a terapia e com o apoio do psiquiatra, eu consegui elaborar dentro de mim essas questões da minha própria história, e aí essa depressão foi passando, foi ganhando outros significados. Aí eu comecei a tirar o remédio devagar, e depois parei de tomar o remédio para a depressão, e até hoje eu vivo com outras dificuldades, que ninguém é uma mente perfeita e tal. Mas sem a questão da depressão, sem a tristeza associada à vida, né? E eu fico pensando uma questão assim, né?
quando as coisas vão ficando muito difíceis, né, chega num ponto, num beco sem saída. Mas pode acontecer coisas na vida da gente de surpresa. Por exemplo, a perda de alguém muito querido, uma separação amorosa ou uma questão muito importante, que aí a depressão que já estava na base ganha uma grande relevância. Né? Então seria importante assim, as pessoas olharem para a própria vida no sentido de tomar cuidado consigo mesmo e saber que em casos extremos tem como procurar ajuda. Né? Claro, sem dúvida. O desespero. Isso. Sabe? Desespero é o contrário da esperança. Sim. Né? Esperança de que a vida vai ser melhor é uma das coisas essenciais, né? Ajuda muito a seguir adiante. Agora você imagina uma pessoa que está muito para baixo, triste, desanimada, incapaz de sentir prazer e com sintomas de angústia, que estão muito associados à depressão, esse aperto no peito, tem um jeito de falar sobre isso, que foi o Andrew Solomon quem disse, sabe? O Andrew Solomon, o escritor, o jornalista que escreveu sobre depressão, ele disse que essa angústia é como se ele se ele topasse, ele topando, ele tivesse a ponto de cair no chão, e aquela sensação entre a topada e cair no chão é como se ele nunca chegasse ao chão, como se aquela sensação se perpetuasse. Sei. Por dias, por semanas. Agora você imagina a pessoa acreditando que esse tormento não vai ter fim. Sim. Ela cessa de ter esperança. E quando isso acontece, a morte parece ser a única solução. Sim. E aí é nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Essas pessoas que já estão com depressão ou em que situações de vida extremas acontecem com elas, elas podem acreditar que não vai ter saída. Sei. E se eu acho que a vida não vai ter saída, que não vai ser um tormento sem fim, não há esperança de melhora, olha, eu começo a pensar que vale a pena viver? Por que vale a pena viver? O melhor seria morrer. A nossa escolha para abordar esse tema é o cuidado com a vida. Né? Lembrando que quem está nos assistindo não são só pessoas que têm depressão ou que têm ideação suicida, mas familiares e o público em geral. É muito importante, eu acho que o nosso principal vínculo afetivo com o mundo é a família. Sem dúvida. Né? E esse cuidado com a vida se dá na coabitação, quer dizer, viver sob o mesmo teto, dividir tarefas, dividir horários. Para mim, sempre me ajuda e me ajudou muito uma postura afetiva da minha família, mas sem nada muito eu ser colocado no centro, nada disso. Mas as relações com minhas irmãs, meu irmão, meu pai, minha mãe, era uma relação que você sabia que gostavam de você e gostava das pessoas de uma maneira tranquila, recíproca. Isso me ajudou muito em várias situações muito difíceis da minha vida. Então, eu falo de duas coisas, né? Uma é cuidado com a vida, é o cuidado no ambiente que a gente convive, né? Se tem alguém que você percebe que está com dificuldade, um irmão, uma irmã, um filho, poder tratar ele com afeto e entender essa questão que ele está vivendo. E uma outra questão é que o que a pessoa está vivendo é uma doença. Né? O cérebro está funcionando de uma maneira diferente do que sempre funciona. Né? E o uso do remédio é importante. E quando a gente toma remédio, né, as pessoas estão muito acostumadas a ir na farmácia e comprar o remédio para dor de cabeça, o remédio para dor de estômago. Remédios para o cérebro precisa de um médico, que são remédios de receita controlada. Sem dúvida. Porque tem que ter uma técnica
para se usar esse tipo de remédio e para ser acolhido um médico psiquiátrico, médico que acolhe a pessoa nestas questões. Você poderia falar um pouco, Dr. David, sobre como é o tratamento da depressão? Claro. Você já deu uma dica, né? Você disse que tomou remédios e fez psicoterapia. Sim, isso. Então, assim, as medicações que temos para o tratamento da depressão, elas vão atuar, digamos que, reorganizando os neurotransmissores, ok? Equilibrando a química cerebral para que a gente volte a sentir as mesmas coisas que sentia antes, volte ao padrão normal, para que a depressão deixe de ser aquela constante e passe a ser um aspecto comum da vida. Porque o importante, é importante deixar claro que o psiquiatra não vai dar um remédio para a sua felicidade. Tá? Você não vai ficar feliz tomando antidepressivo, ok? Porque muitas coisas ruins acontecem na vida e é normal que nós fiquemos tristes. Ele vai deixar você equilibrado. O contrário da depressão não é a felicidade, é a vitalidade, ok? Você vai ter vitalidade, você vai deixar de ser escravo do humor triste, ok? Você vai poder viver sua vida, vai fazer as coisas que são interessantes para você, sentindo tristeza, sentindo ansiedade, quando for o caso de sentir essas emoções, certo? Então, vai te proporcionar esse equilíbrio na medicação psiquiátrica. A psicoterapia, nós sempre recomendamos essa associação, psicoterapia, psiquiatria. Nem todo mundo pode arcar com ou ter a disponibilidade dessas duas intervenções, mas seria essencial que essa comunhão se fizesse. Na psicoterapia, você pode lidar, por exemplo, com esses pensamentos negativos, essa maneira de ver o mundo, como eu falei há pouco tempo, não é? Na depressão, você vê o mundo de uma maneira diferente, é sempre terrível, as coisas que vão acontecer são muito ruins, e as ideias que você tem sobre você mesmo são também terríveis. Você, sabe, o que você falou me lembrou, me fez perceber que você tinha muita culpa das coisas do passado. Sim. Você olhar para o passado e, cara, nossa, que coisa terrível sentir culpa. Então, a gente vai tentar reestruturar essas ideias, tá? Para que elas sejam, digamos assim, mais realistas e até para prevenir novos episódios de depressão. Porque muitas pessoas, quando saem dessa experiência, saem muito marcadas porque foi algo terrível e elas temem que isso possa voltar, e às vezes pode haver uma preocupação muito grande com isso. Será que vai voltar? E se eu sentir tristeza de novo, será que eu corro o risco de voltar a ter depressão? Então, na psicoterapia, esses processos vão sendo ajustados para que, no fim das contas, com terapia e com medicação, você possa retomar a sua vida. Veja bem, o objetivo do tratamento é a melhora completa. Uhum. Tá? E melhora completa não é só ficar sem os sintomas da depressão, é você ter a sua vida de volta, ter o controle sobre a sua vida novamente. O senhor fala uma coisa muito interessante, né? Duas coisas muito interessantes. Uma o cérebro tem substâncias que fazem a comunicação dentro dele, que são os neurotransmissores, e alguns deles têm uma função mais reduzida, a função diminui. E o remédio traz isso novamente para esse estado natural de funcionamento do cérebro. Eu passei por isso, eu senti isso no meu dia a dia. E a outra é a psicoterapia. Só o fato de você ter uma pessoa com quem você confie para falar sobre a sua vida, que está do lado de fora da questão, você acaba entrando numa sintonia novamente da vida que você sempre teve. É lógico, demanda um tempo, cada um tem o seu tempo para isso, né? Então essa associação é muito, muito fundamental. Bom, nós falamos sobre a depressão, né? E é a maior causa de suicídio. A mensagem que a gente gostaria de passar, nós da ABRE, que nascemos de um programa de combate ao estigma, né,
da Associação Mundial de Psiquiatria, lá em 2001, é que as pessoas não achem que ter depressão é uma falha de caráter, é uma incompetência pessoal. Né? E uma coisa que eu sempre digo, né? É muito importante você confiar no seu médico. Seja o médico do fígado, seja o médico do coração, seja o médico do pâncreas e também no médico do cérebro, que é o psiquiatra. Então, se você não está se sentindo bem, suponha que você estivesse, por exemplo, com pressão alta, né? Coração disparando, você procura o seu cardiologista. Né? Se você está muito triste há muito tempo, não tem uma causa específica associada, eu falo da minha experiência, né? Convém procurar um psiquiatra. Assim, é que as pessoas associam um psiquiatra como um médico de louco, né? Sim, é verdade. Não existe nada a ver com a loucura, isso é o corpo funcionando, a vida funcionando e interferindo no seu corpo, né? Nós podemos ter um funcionamento ruim de várias partes do corpo, né? A sua tireoide, ela pode funcionar acima do recomendado, que é o hipertireoidismo, ela pode funcionar abaixo, que é o hipotireoidismo. Por que o nosso cérebro também, que é muito mais complexo, por que ele não pode funcionar também de uma maneira descompassada, de vez em quando? Isso que você falou é muito importante, o estigma, aliás, não só em depressão, tá? Assim, quem é da AB sabe o quanto que o estigma é relevante e o quanto que ele é, muitas vezes, tão ou mais incapacitante que o próprio problema, porque muitas vezes a crise passa. Não é? Sejam crises psicóticas ou fases depressivas, isso passa. Mas o peso do diagnóstico, o peso do estigma fica. E isso atrapalha muito a vida da pessoa. É super importante encarar, sabe, a depressão como um problema de saúde. E nisso, a minha mensagem é que é como qualquer outro. Não é como qualquer outro, digamos, porque tem a sua particularidade, é muito sofrido, mas é como qualquer outro no sentido de que é uma doença como outras que nós vamos ao médico procurar ajuda. O fato de ninguém que tem diabetes, você tem diabetes, né? Sim. Imagino que você nunca tenha se sentido mais inferior aos outros porque você tem diabetes, ou que você tenha se sentido particularmente culpado por ter desenvolvido diabetes, ou que você é um cara, sabe, um cara fraco. Né? Por ter desenvolvido diabetes. Você nunca pensou que aquele cara não tem diabetes, ele não é fraco. Não, isso nunca veio à tona para você. Mas na psiquiatria, na depressão, isso ocorre com frequência. E é uma coisa que eu sempre busco combater. Se você tem depressão, você não é depressivo. Aí mas por que eu estou com depressão mesmo? Eu nunca não sou depressivo. Não, você não é, nem se tornou depressivo. Não existe isso. O que existe é uma doença chamada depressão, que ela sendo tratada, você fica bom e aí vive sua vida. Você não vai se tornar depressivo, certo? E não tem nada a ver com o fato de você pode ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa animada, e é justamente isso que chama mais atenção, porque você é de um jeito que você não está sendo agora. Isso chama mais atenção ainda para um episódio de depressão. Então, assim, o estigma, o peso da sociedade, que muitas pessoas levam para si. Tá certo? As pessoas, eu estou acostumado a atender pessoas que dizem para mim, olha, eu costumava achar que era uma frescura, eu costumava achar que era algo que nunca ia acontecer comigo e agora eu estou passando por isso. E essas são as pessoas que muitas vezes mais sofrem com o autoestigma, né? Que é o autopreconceito. Você se desvalorizar porque você tem uma condição específica. E no caso da psiquiatria isso é muito relevante. Que a nossa sociedade nos incentiva desde garotos, né, a sermos fortes, a enfrentarmos as coisas. E a história mostra, né? Pessoas muito fortes também têm fraquezas. Né? E a nossa sociedade contemporânea ela é muito complexa, muito cheia de questões que, como vem procurar um médico, como se você tiver com gastrite, com queimação no estômago, convém que você vá a um médico. Sim, exato. Agora que você falou, né?
pegando esse gancho que você disse, a nossa sociedade nos impõe que sejamos fortes. Mas eu pergunto a você e pergunto a você que está nos vendo, por que será que força está associado a não demonstrar emoções? Né? Então, assim, eu tenho que ser forte, não posso mostrar o que eu estou sentindo. De onde vem isso? Né? Pois é. E a gente aprende isso, né, de alguma forma. Não chora, menino, não chora. Não. Homens não choram. Isso. Você é homem, cara, você não chora, você não devia chorar. Então, assim, de alguma forma é feio. É errado, é fraqueza você chorar, você demonstrar emoções. Não é? Sim. Mas acho que isso é levado ao ápice quando você associa depressão, esse estado em que as emoções estão tão, enfim, tão flor da pele, a tristeza está tão realçada, a fraqueza só pode vir daí, só pode vir de uma nossa criação, né? E também tem aquela questão que a sociedade, os meios de comunicação, televisão, seriados e internet, né? Que é nos compararmos com os outros. Né? Isso é um dos grandes... Nossa, né? Então, as pessoas, por fora, têm que demonstrar que está bem, sempre bem, e não conseguem dividir a vida emocional com as outras. É lógico, nós somos adultos, né? Você não faz isso com qualquer pessoa. Você tem o seu jeito de se apresentar, onde você está no trabalho, na escola, na universidade. Mas é importante ter amigos que você possa sentar, conversar, chorar, abraçá-lo quando ele está triste ou ela está triste. Sim. Eu estava falando também do ambiente familiar, né? Exato. Poder falar, olha, o que você fez está me magoando, vamos tentar diferente, né? Existem outras formas de lidar com os sentimentos que não é guardando tudo para si, né? Você falou do poder que a psicoterapia tem, que não tem nem muito a ver com o tipo de escola psicoterápica, se é psicanalítica, se é cognitivo-comportamental. Você disse que o poder de falar, o poder de se abrir, de revelar a uma pessoa o que você está sentindo. Isso você pode fazer com alguém querido, com alguém que você gosta também. Claro que aí ele vai te ouvir, vai te validar os seus sentimentos. Não é diferente da psicoterapia, que é uma técnica de escuta e de intervenção. Mas assim, a possibilidade de você ter pessoas que validam o que você sente, que valorizam, sabe, que não estão aí para dizer a você, para com isso. Você tem que, sabe, tem que trabalhar, você tem que lavar uns pratos, é isso que está te faltando. Assim, você está me contando uma experiência completamente contrária, de validação do seu sofrimento e de apoio. E eu tenho certeza, Jorge, que o seu sucesso como pessoa só vem daí, cara. Se você não tivesse, tem medicação, você tem um psiquiatra, você tem a psicoterapia, há anos que você está em psicoterapia, mas se você não tivesse a família que você tem, né, quem ainda está aqui com você, quem infelizmente já partiu, você não seria, você não estaria aqui diante de mim. Claro, nós somos o resultado, esse é o meu ponto de vista, nós somos o resultado das relações que nós temos no mundo. E também muitos amigos. Para mim, pessoalmente, o amigo é aquele que escuta e em quem você pode confiar. Né? E vice-versa. Por isso que a amizade se constitui, esse tipo de relacionamento. Né? Bom, Dr. Davis, nós somos a ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. E eu gostaria de poder falar um pouco para as pessoas sobre a esquizofrenia e também que a pessoa que tem esquizofrenia também pode ter depressão. Sem dúvida. E é uma questão muito mais delicada, essa relação da esquizofrenia com a depressão. E as pessoas também, normalmente quando percebem que a doença está muito difícil, que não vê melhora, vêm as ideias de se matar, de suicídio. Eu tenho uma experiência vivida com a esquizofrenia. Tudo que nós conversamos aqui, eu acho que vale também para a pessoa com esquizofrenia.
Mas seria interessante para o nosso público que a gente pudesse explicar, de maneira que elas consigam entender, quais são as características da esquizofrenia. Né? Sintoma positivo, sintoma negativo. Claro. A esquizofrenia, os sintomas característicos dela são os sintomas psicóticos, ok? Que são alucinar e delirar. Alucinações são essas alterações da percepção. Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Na psicose, sintomas psicóticos, você vai ter percepções que não são produzidas pelo ambiente externo, senão pela sua cabeça. Enfim, só que você não sabe que estão sendo produzidas pela sua cabeça. Você está ouvindo vozes, em geral são vozes que você escuta na esquizofrenia, é a alteração mais frequente, a alteração da percepção mais frequente. Então são vozes que podem falar sobre o que está acontecendo no seu dia a dia, comentar as ações que você vem tendo, podem fazer críticas a você, podem fazer comentários desagradáveis a seu respeito, podem dar alguns comandos, faça isso, faça aquilo. O delírio é uma alteração do pensamento, é um erro de pensamento. Você começa a acreditar em coisas que não estão lá. E em geral, nos sintomas psicóticos da esquizofrenia, você passa a acreditar que todas as coisas têm a ver com você. Aquilo que dizem, as pessoas conversando lá na esquina, falam de você. A televisão pode transmitir mensagens que dizem respeito a você. Pessoas que se comunicam no celular estão falando sobre você. E você acredita que pode ser alvo de perseguição. As pessoas querem te fazer mal no trabalho, na vizinhança, os ladrões, os policiais, querem invadir sua casa e enfim, melhor que tudo fique fechado. Que as portas fiquem fechadas, que as janelas fiquem fechadas. Os sintomas psicóticos estão presentes em outros transtornos mentais, estão presentes no transtorno bipolar, na depressão psicótica, em demências, mas a característica, na esquizofrenia, a característica marcante são as alucinações auditivas, que é as ideias de perseguição ou de autorreferência, que é acreditar que todas as coisas, o mundo está conspirando contra você. Esses são sintomas psicóticos. E isso é o que dá o diagnóstico da esquizofrenia como uma doença psicótica, a doença psicótica, digamos assim, mais importante da psiquiatria. Outros sintomas acontecem. As pessoas que têm esquizofrenia, elas não têm somente esse quadro de sintomas psicóticos. Nós podemos ter sintomas cognitivos, como, por exemplo, prejuízos na atenção, na concentração, na memória. Nós podemos ter os sintomas negativos, redução do interesse pelas coisas, achatamento da resposta afetiva, redução dos comportamentos, apatia. Isso pode acontecer também. E sintomas de ansiedade, sintomas depressivos também estão presentes. O que eu digo aqui não cabe para todo mundo que tenha o diagnóstico de depressão, de esquizofrenia. Entendam bem. Algumas pessoas vão ter mais quadros negativos, sintomas negativos, outros não têm nenhum sintoma negativo, outras não conseguem se recuperar dos sintomas psicóticos, outras pessoas conseguem se recuperar muito bem, não tem nenhum prejuízo cognitivo. Enfim, eu costumo dizer que o diagnóstico de esquizofrenia, ele envolve, você pode englobar várias pessoas em vários estágios diferentes da sua vida nesse diagnóstico. Em relação especificamente à depressão, vale ressaltar que ela é muito frequente. Os sintomas depressivos, tristeza, desânimo, ao longo da vida de uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ela pode ser muito mais frequente do que os sintomas psicóticos. Os sintomas psicóticos são aqueles que nós tratamos com o antipsicótico. E eles são, em geral, sanados com esse tratamento. Mas a pessoa pode persistir
com sintomas depressivos, mesmo nas fases entre as crises. E é claro, a gente tem sempre que estar atento, porque isso também é tratável. A gente pode tratar pessoas com esquizofrenia, pessoas que desenvolvem depressão. A gente tem que saber a diferença entre a tristeza por ter o diagnóstico, a tristeza por, essa sensação de perda de controle, de não ser capaz de cuidar de si mesmo quando se está doente, quando se está na crise. Isso pode gerar uma série de sentimentos desagradáveis, sintomas depressivos, mas para passar da linha e chegar ao quadro de depressão, funciona mais ou menos como funciona nas pessoas que não têm a esquizofrenia. Tristeza a maior parte do tempo, desesperança, falta de prazer nas coisas que antes eram prazerosas. Isso também vai marcar, não é diferente, né? Pessoas com os sintomas depressivos em quem tem esquizofrenia não vão ser diferentes de pessoas na população em geral. O que a gente tem que diferenciar basicamente são sintomas negativos, tá? Apatia, isolamento social, que ocorrem na esquizofrenia da depressão. Então é sempre melhor valorizar se a pessoa está se sentindo triste a maior parte do tempo, se a pessoa perdeu o prazer nas coisas, porque tanto a depressão quanto os sintomas negativos, eles levam naturalmente a um isolamento, a uma redução do comportamento. Mas a diferença é que na depressão você está triste a maior parte do tempo e olha, não tenho vontade de nada. É interessante, né? A fala que o senhor coloca, ela é muito elucidativa. Eu tenho esquizofrenia há 36 anos e vivo com esquizofrenia, né? E tive 5 crises ao longo desses 36 anos. Então, essas características que o senhor coloca de maneira tão clara, elas estão mais evidentes, mais floridas no período de crise, que se for tratado da maneira adequada, melhora em torno de um mês, um pouco mais de um mês, de um tratamento focado para a crise. E depois, a minha experiência é assim, né? As coisas vão voltando a funcionar, esses sintomas de ouvir vozes, sentir gosto e cheiro diferentes, ser perseguido, tudo ao meu redor ter a ver comigo, vai perdendo a força e passa, né? É muito importante dizer que tem que continuar tomando remédio, mesmo depois que você melhorou, né? Normalmente você assim, toma um remédio para a dor passou, eu não tomo mais remédio. Na esquizofrenia, como no diabetes ou qualquer outra doença, você tem que tomar de maneira preventiva. Mas, e aí a gente pode, lógico, viver com a esquizofrenia pode ser uma causa de depressão. Sim. Mas não necessariamente, você pode, como qualquer pessoa, ter outras causas para ter depressão. Eu acho que muito marcante poder conversar com um médico, né, experiente, e as pessoas que não conhecem essa forma de tratamento, poder ver como que o médico pensa e como que o médico trata, o médico psiquiatra. Né? E enfim, é isso que nós gostaríamos de falar e por isso estamos aqui conversando com um médico experiente do cuidado com a vida. A vida, como nós respiramos, a beleza ou a tristeza que a vida tem pode ser cuidada e acolhida. E que as pessoas possam saber que o médico, psiquiatra ou psicólogo são profissionais que se dedicam a isso, a colaborar com a vida para que as pessoas voltem a ter um melhor relacionamento com o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o objetivo, né? A gente quer que as pessoas, em geral, as pessoas nos procuram quando a vida delas está limitada. E justamente a gente entende que quando a tristeza vai além de ser apenas uma tristeza e chega ao ponto de ser depressão,
muitas vezes é porque a vida da pessoa está comprometida, ela não consegue fazer as coisas que ela vinha fazendo antes, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na sua sociabilidade. E a gente quer fazer com que essas pessoas retomem a sua natureza. Sim. Certo? Sim. O objetivo do tratamento é recuperar as pessoas, fazer com que elas consigam, porque os sintomas, o incômodo, tira a possibilidade das pessoas fazer aquilo que elas mais gostam de fazer. E o nosso objetivo é que elas, enfim, que elas possam fazer isso, que elas retomem a sua vida. Há muitas ideias sobre medicação psiquiátrica, vai deixar você dependente, vai deixar você dopado, enfim, e não é nada disso, sabe? Um bom tratamento faz com que os sintomas sejam sanados sem que haja nenhum efeito colateral. E quando há efeito colateral, essa relação próxima que você tem com o seu médico é super importante para que você relate ao médico o que está incomodando. Olha, essa medicação está me dando um pouco de sono, ou está me tirando sono, ou olha, me faz ter um pouco mais de apetite, estou comendo um pouco mais. Relata tudo isso para o médico, porque ninguém quer ficar tomando a medicação que vai te prejudicar mais do que te ajudar. Sabe? Então, essa relação próxima é essencial para um bom desfecho do tratamento. Sim. Tá? Converse com o seu médico sempre que você acreditar que você sentir algum desconforto na medicação. Tá? Eu acho que o nosso objetivo com o tema do Dia Mundial da Saúde Mental e do cuidado com a vida é lembrar as pessoas que o cuidado com a vida se dá com a qualidade das relações com as pessoas, com a qualidade da sua relação com o trabalho, as relações afetivas, seja com o familiar, com namorada, com o marido, com a esposa. É cuidado que é importante. Né? E quando isso fica difícil, né, existem os profissionais de saúde que podem ajudar. Dr. Davis, eu agradeço muito a sua participação e deixo para você passar algumas palavras aí finais. Bom, eu que agradeço, agradeço a oportunidade, né, para falar para essa população, para os amigos da Abre e quem mais puder assistir a esse vídeo, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, talvez você possa colocar ali um contato por e-mail, onde as pessoas, o meu contato por e-mail, as pessoas possam, enfim, se tiver alguma dúvida em psiquiatria, alguma coisa relevante que queiram questionar, podem colocar, tá certo? Podem me escrever, tem um site também que vocês podem acessar. E é isso, é super válido essa sua iniciativa. Vamos cuidar, vamos ajudar as pessoas que estão precisando do nosso apoio e vamos fazer para nós mesmos aquilo que nós sempre fazemos aos nossos amigos, aquilo que as pessoas que precisam da nossa ajuda. Muita gente que sofre com problemas psiquiátricos, elas julgam que a ajuda do outro é trabalho. Não quero dar trabalho a ninguém e tal, enfim, não queria que a pessoa deixasse de fazer aquilo para me levar ao médico, e é tão difícil encarar isso como um ato de amor do próximo. Então, até para as pessoas que também estão sofrendo, eu digo isso, olhem para vocês com um pouco mais de amor, tenham mais compaixão consigo mesmo, sabe? Façam com você mesmos aquilo que vocês fariam com um grande amigo seu que está passando por ajuda. Você nunca diria a um amigo seu, se ele disser para você que, cara, eu estou muito triste, estou desanimado, você nunca chegaria para ele e diria, você é um fraco. Então, não faça isso com você mesmo, tá bom? Haja mais com você como você agiria com uma pessoa muito próxima a você. Esse é o recado, pessoal. Saudações. Dr. Davis, muito grato. Prazer. Prazer nosso.